Essa canção é baseada na vida de Gesiel. Nós também vivemos isso. Quando a vida se torna difícil, quando você não se sente alguém, quando o desprezo invade a tua alma, quando das marcas só restam feridas, quando o amor não é alcançado, quando o mundo te deixa de lado e o coração explode na dor, é hora de ter o Salvador. O Salvador, Ele é Jesus, que por você morreu na cruz. Tua vergonha e o teu desprezo Ele levou. Carregue a sua cruz juntinho dele, e a força dele te torna capaz. E o amor que o mundo não te deu, Jesus te dá. Quando a vida se torna difícil, quando você não se sente alguém, quando o desprezo invade a tua alma, quando das marcas só restam feridas, quando o amor não é alcançado, quando o mundo te deixa de lado e o coração explode no amor, é hora de ter o Salvador. O Salvador, Ele é Jesus, que por você morreu na cruz. Tua vergonha e o teu desprezo Ele levou. Carregue a sua cruz juntinho dele, e a força dele te torna capaz. E o amor que o mundo não te deu, Jesus te dá. E o amor que o mundo não te deu, Jesus te dá. Que assim seja. Fechemos novamente os nossos olhos. E como a música diz, todos os ensinamentos do Mestre não passou, estão vivos, e que possamos ter essa vontade firme de colocá-lo em prática no dia a dia, pegando o exemplo de Paulo, de Gesiel, Pedro. Possamos nós ter a coragem e essa vontade de, no nosso dia a dia, nas nossas convivências, seja familiar ou social, sempre colocar em primeiro plano e em único plano os ensinamentos do Mestre. Obrigado, Mestre amigo Jesus. E fica conosco hoje e sempre, que assim seja. Boa noite a todos. Boa noite. Hoje, o 11º estudo da obra Paulo e Estevão. Nós estamos em Jerusalém. O nosso menino Gesiel já se restabeleceu. E agora, nesse momento, o apóstolo Pedro está apresentando a Gesiel o nosso Senhor Jesus. Então, Pedro já percebeu que Gesiel tinha e tem bastante informação dos profetas do Antigo Testamento. Ele trazia decor. Ele percebeu isso no momento que Gesiel estava com febre, ele recitava as passagens. E o Gesiel falou exatamente que um dos profetas ao qual ele tem assim, maior afinidade, maior respeito,
é justamente Isaías. Porque Isaías falava da vinda do Messias. E aí Pedro disse, mas o Messias já veio. Então nós estamos nesse momento dessa apresentação. Jesus a Gesiel. Vamos lá então. Gesiel sensibilizou-se e chorou. Aquele Cristo amoroso e bom, suspenso na cruz da ignomínia humana, era a personificação de todos os heroísmos do mundo. Como se aliviava ao analisá-lo. Sentia-se bem por não haver reagido contra o despotismo de que fora vítima, seria a prepotência, a tirania. Cristo era o Filho de Deus e não desdenhara o sofrimento. Seu cálice transbordara e Pedro lhe fazia sentir que, nos instantes mais acerbos, aquele mestre desconhecido e humilde no mundo sabia transmitir a lição da coragem, da renúncia e da vida. Como exemplo do seu amor, ali estava aquele homem simples e carinhoso, que ele chamava irmão, que o acolhia como pai dedicado. O rapaz lembrou seus últimos dias em Corinto e chorou longamente. Foi aí que, abrindo o coração, tomou as mãos de Pedro e contou-lhe toda a sua tragédia, sem nada omitir e rogando-lhe conselhos. Então aqui nesse momento que Gesiel começa a retratar como que ele foi parar em Jerusalém. Finalizando a narrativa, acrescentou Gesiel, comovido. Revelastes-me a luz do mundo. Perdoai, pois, se vos revelo meus sofrimentos, que devem ser justos. Tendes no coração as claridades da palavra do Salvador, e haveis de inspirar minha pobre vida. O apóstolo abraçou e murmurou. Julgo prudente guardares o anonimato, pois Jerusalém regurgita de romanos, e não seria justo comprometer o generoso amigo que te restituiu a liberdade. Teu caso, entretanto, não é novo, meu amigo. Estou nessa cidade há quase um ano. E que ano nós estamos? Então você vê que logo depois do assassinato de Jesus, ele se mudou para Jerusalém, porque ele não é de Jerusalém, ele é da Galileia, lembra? Lá em cima. Então não demorou muito, ele já passou a construir a sua residência em Jerusalém, que foram doações, em verdade, doação de terreno, doação. Estou nesta cidade há quase um ano, e por esses leitos singelos têm passado as mais singulares criaturas. Eu, que era um paupérrimo pescador, tenho adquirido ampla experiência do mundo nesses poucos meses. A essas postas têm batido homens esfarrapados, que foram políticos importantes, mulheres leprosas que foram quase rainhas. Em contato com a história de tantos castelos desmoronados no jogo das vaidades mundanas, agora reconheço que as almas necessitam do Cristo acima de tudo. Porque se você era dono de uma fortuna e tu adquirisse a lepra, a tua família te jogava no Vale dos Imundos. Você saía sem nada, não tinha tratamento. Não tinha tratamento. Então você era relegado, você era jogado. E tinha que se libertar daquela pessoa o mais rápido possível para não contaminar os demais. Então isso foi uma surpresa, porque ele se deparou com pessoas extremamente famosas, pessoas extremamente importantes, da alta sociedade, e ele vendo ali a pessoa se acabando com a lepra. A lição dele. Essas explicações singulares, únicas, constituíam conforto para Gesiel, que interrogou agradecido. E achais que vos poderia servir em alguma coisa? Eu, que era cativo dos homens, desejaria escravizar-me ao Salvador, que soube viver e morrer por todos nós. Serás meu filho doravante, exclamou Simão no transporte de júbilo.
E já que preciso reformar-me em Cristo, como me chamarei? Perguntou Gesiel com olhos fulgurantes de alegria. O apóstolo refletiu algum tempo e falou: Para que não te esqueças da Acaia, Acaia é a Grécia, tá, gente? onde o Senhor se dignou de buscar-te para o seu ministério divino, eu te batizarei no credo novo, com o nome grego de Estevão. Batizar é uma iniciação, tá? Você está iniciando alguém em um novo credo. Então, o nome Estevão é um nome grego. Meus irmãos, bastou para Estevão um dia de estudo das anotações de Mateus para ele entender que Jesus era o Messias. Um dia de estudo. Porque Estevão estava pronto, gente. Gesiel é uma alma nobre. Quanto tempo Saulo levou só no deserto? Nós vamos lembrar disso lá na frente. Ele com todo o material em mão, quantos anos ele ficou no deserto estudando para nascer o homem? Gesiel, em verdade, ele sempre aguardou a vida do Senhor. Quando ele lia Isaías, se apaixonava por aquilo. E quando ele pegou Isaías e pegou os textos, as anotações de Mateus falando de Jesus, ele disse: esse aqui é o homem que eu procurava. É esse aqui que é o homem. Porque o evangelho já estava nele. Vocês lembram que Gesiel passou? Em algum momento ele se revoltou? Em algum momento ele rebateu? Em algum momento ele criticou o pai dele? Em algum momento se revoltou dentro do... Não. Então o evangelho, o amor já estava em Gesiel. Não precisava aprontar nada. Então ele já está pronto. Vamos ver aqui. Muito bom. Consolidaram-se ainda mais os laços de simpatia que os aproximavam desde o primeiro instante. E o moço jamais olvidaria, esqueceria, aquele encontro com Cristo, à sombra das tamareiras aureoladas de luz. É ali que Cristo foi apresentado. Durante um mês, Gesiel, agora conhecido por Estevão, absorveu-se no estudo de toda a exemplificação e ensinos do mestre que não chegara a conhecer de modo direto. 30 dias de estudo. A casa dos apóstolos, em Jerusalém, apresentava um movimento de socorro aos necessitados cada vez maior, requerendo vasto coeficiente de carinho e dedicação. Coeficiente aí na condição de um multiplicador. Eram loucos a chegarem de todas as províncias, anciães abandonados, crianças esquálidas e famintas. Não só isso, à hora habitual das refeições, extensas filas de mendigos comuns imploravam a esmola da sopa. Acumulando as tarefas com ingente, seria enorme sacrifício, João e Pedro, com o concurso dos companheiros, haviam construído um pavilhão modesto, destinados aos serviços da igreja, cuja fundação iniciavam para difundir as mensagens da Boa Nova. Então eles fizeram um galpão com o intuito de ensinar o evangelho, mas não tinha ninguém ainda ensinando. Igreja aí lembra que é congregação, tá? A assistência aos pobres, entretanto, não dava tréguas ao labor das ideias evangélicas. Foi quando João considerou irrazoável que os discípulos diretos do Senhor menosprezassem a sementeira da palavra divina e despendessem todas as possibilidades de tempo no serviço do refeitório e das enfermarias, visto que, dia a dia, multiplicava o número de doentes e infelizes que recorriam aos seguidores de Jesus como a última esperança para os seus casos particulares. Havia enfermos que batiam à porta, benfeitores da nova instituição que requeriam situações especiais para os seus protegidos.
amigos que reclamavam providências a favor dos órfãos e das viúvas. Lembra lá, é muita gente, quem é que banca a casa? Vocês lembram? São os judeus. Então o judeu que bancava, que dava uma assistência, se ele tivesse algum necessitado, o que ele fazia? Ele ia lá, atende esse meu aqui também, e aí passava por detrás da fila. E João começou a se inquietar. Por quê? Porque só fazia um serviço assistencial. Se continuasse dessa forma, o evangelho ia acabar, porque ninguém ia saber mais quem era Jesus, não tinha ninguém ensinando. Que é esse o perigo da casa espírita. Serviço assistencial, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, os 2 horários. Qual é o dia que vocês estudam? Não precisa estudar. Nós já estamos fazendo a caridade. Eu ouvi isso várias vezes. Você tem que trabalhar. Eu digo, meu amor, irmão, o primeiro trabalho que nós devemos realizar é a nossa reforma moral. O povo não consegue entender isso. É a reforma moral, porque é esse movimento de reforma moral que tu te torna um ser humano melhor. Se você trabalhar segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, não estudar, tu não vai fazer a tua reforma moral. Tu vai fazer o teu serviço assistencial irritado, impaciente, com raiva porque o fulano não veio, chateado porque Beltrano falou isso. Isso é o quê? Falta de estudo, não houve uma reforma moral, vai para o trabalho e depois estão se batendo. Quando a dor bate na porta, ainda diz, poxa, mas eu estou fazendo a caridade, por que isso está acontecendo comigo? Não entendeu o evangelho. Faz a apostila de Esdras e acha que sabe tudo. Já acha que sabe tudo. Então você vê aqui, no início do cristianismo, a preocupação de João e de Pedro. Nós não estamos ensinando Jesus para ninguém. A posteridade não vai saber quem é o mestre. E nesse processo de ensinar o mestre, você faz a sua reforma moral. Não acontece isso? A gente está aqui ouvindo, não dá uma inquietação aqui dentro? Você sai por essa porta refletindo. Essa é a reforma moral que é necessária. Havia então enfermos, que batiam a porta, e os benfeitores da nova instituição, o povo que doava, ia por detrás e atende-se aqui. Na primeira reunião da igreja humilde, Simão Pedro pediu então nomeassem 7 auxiliares para o serviço das enfermarias e dos refeitórios. Resolução que foi aprovada com geral aprazimento, agrado. Entre os 7 irmãos escolhidos, Estevão foi designado com a simpatia de todos. Estevão já chegou chegando, conquistando. Foi ser o quê? Enfermeiro. Começou para o jovem de Corinto uma vida nova. Aquelas mesmas virtudes espirituais que iluminavam a sua personalidade e que tanto haviam contribuído para a cura do patrício, porque, gente, é assim. Quanto mais moralizado a alma, o grupo espiritual que a cerca são de espíritos bons, de espíritos que têm uma empatia muito grande. A vibração de Gesiel era uma vibração de amor. O contato de Sérgio Paulo com Gesiel, foi Gesiel que auxiliou a cura. Vocês estão entendendo? Por causa justamente dessa amorosidade de Gesiel, é que ele diz, virtudes espirituais que iluminavam a sua personalidade. A personalidade é exatamente o que eu me apresento, é o que eu sou, o que eu estou. E que tanto haviam contribuído para a cura do patrício. Então, ele tem aí, vamos chamar, uma mediunidade de cura, proporcionada pelo amor que ele irradia. Quantas pessoas num toque com Chico Xavier se sentiam bem? Um toque. É a vibração.
que o restituir à liberdade, Sérgio Paulo, difundiam entre os doentes, os indigentes de Jerusalém, os mais santos consolos. Grande parte dos enfermos, recolhidos ao casarão dos discípulos, recobraram a saúde através das mãos de velhos desalentados, encontravam bom ânimo sob a influência da sua palavra inspirada na fonte divina do Evangelho. Retratava o Evangelho. Mães aflitas buscavam o conselho seguro. Mulheres do povo, esgotadas pelo trabalho e angústias da vida, ansiosas de paz e consolação, disputavam o conforto da sua presença carinhosa e fraterna. Vocês acham que Pedro, João, ficou com ciúme disso? Você está vendo? Estevão, a proporção mal chegou. Nós que somos os discípulos, gente, essa atitude é de pessoas vaidosas, orgulhosas e presunçosas. Se chega alguém à casa e está realizando um trabalho divino em nome do Senhor, eu tenho que me alegrar. Nós encontramos isso em reunião mediúnica. Chega um médium novo, o médium mais antigo já olha meio torto. E se o médium começa a dar mais comunicação, ele já fica irritado, porque é ele que é o médium principal. Tem isso. É o que? Vaidade das vaidades. Fala, Graco. Mães aflitas buscavam-lhe conselho seguro. Entendo eu, hoje, que o diálogo fraterno foi inaugurado aí. Sim, é por isso que o Espiritismo é o cristianismo redivivo. Deve ser. Então esse trabalho do diálogo fraterno traz a pessoa, estudo em um número menor, o atendimento aos necessitados, mas é esse conjunto, não pode ser só aquilo. E Estevão fazia esse trabalho. As pessoas se aproximavam e sentiam-se consolados com a presença desse homem. Mas lembra que a fala não era dele, a fala era de quem? Do Cristo, ao qual ele estudou, bastou 30 dias. Porque já estava nele, ele só relembrou. Então eu não posso dizer assim, fulano mal chegou. Fulano mal chegou e já está fazendo tudo. Sim, eu não sei. Mas o fulano só tem 20 anos, e daí? É um espírito milenar. Pode trazer muito mais informação, só que estava adormecida. Uma vez em contato com a obra, aquilo vai tomando uma proporção enorme. Você levantou uma questão aí muito, muito, muito importante no movimento espírita. Que as pessoas tivessem as inspirações assim nas casas, né, que dirigem. Por exemplo, hoje, isso me dói, ver casas assim que a gente ajudou a fundar, e hoje a gente vê as pessoas, como você mesmo fala, né, infelizmente não estuda, e as pessoas vivem se degladiando, né, vivem nas fofocas. E talvez, se tivesse passado pelo menos uma leitura nesse livro, né, quer dizer, as coisas seriam diferentes. Como você falou, né, cada um de nós hoje sai daqui, quando passa pela porta, a gente não pode dizer uma outra pessoa, mas pode se dizer que vai fazer uma reflexão. E era isso que deveria acontecer nas casas. O estudo é um dos trabalhos dentro da casa mais combatido por espíritos inferiores, encarnado e desencarnado. Porque o estudo incomoda muito. Vamos lá então. Simão Pedro não cabia em si de contente em face das vitórias do filho espiritual. Os necessitados tinham a impressão de haver recebido um novo mensageiro de Deus para alívio de suas dores. Olha que interessante. Em pouco tempo, Estevão tornou-se famoso em Jerusalém pelos seus feitos quase miraculosos. Mediunidade de cura. Considerado como escolhido do Cristo.
Sua ação resoluta e sincera arregimentara em poucos meses as mais vastas conquistas para o evangelho do amor e do perdão. Seu nobre esforço não se limitava à tarefa de mitigar a fome dos desvalidos. Entre os apóstolos galileus, sua palavra resplandecia nas pregações da igreja. Começou a pregar, foi palestrar. Iluminada pela fé ardente e pura, porque ele era um vaso puro. Quando quase todos os companheiros, agora olha aqui, olha, a pretexto de não ferirem velhos princípios estabelecidos, deixavam de ampliar os comentários públicos para além das considerações agradáveis ao judaísmo dominante. Então, alguns que, quando iriam fazer a palestra, evitavam falar de citações de Jesus que viessem a agredir os judeus. Estevão não. Ele não estava ali para agradar A, B, C ou D. Ele estava ali para fazer o trabalho, para divulgar o evangelho. Ele diz: Estevão apresentava à multidão desassombradamente, sem medo, o Salvador do mundo na glória das novas revelações divinas, indiferente às lutas que iria provocar, comentando a vida do mestre com o seu verbo inflamado de luz. Porque os judeus não aceitavam que Jesus era o Messias aguardado por ele. Então, nesse momento, eles não ficavam pisando em ovos e não adentravam para agradar. Estevão era político, mas Estevão não entrou nessa política. Conhecia, com certeza. Sabia que eram eles que bancavam. E sabia que quando os colegas iam falar, ficavam cheios de dedos. E ele disse: não vou me submeter a isso não. Inflamado, ou seja, inspiração. Os próprios discípulos surpreendiam-se com a magia das suas profundas inspirações. Os próprios discípulos. Nem João, nem Pedro, nem Tiago falavam como Jesel falava. E os três beberam na fonte. Conviveram com Jesus. Oi? O Pedro e o João, eles participavam seguiam a política. Sim. Eles faziam essa política. Vai ver isso bem na frente. Faziam. Pedro não era um bom orador. João também não. Você vê que ele fala aqui que não eram nem eles. Quando pessoas iriam falar, ensinar, falavam cheio de dedos. Eles não se sentiam um orador, um bom palestrante. Pedro falava em um grupo menor, mas não subia para fazer palestra. E nem João. Tanto é que João diz: nós precisamos de alguém. E eles se sentem extremamente felizes com a presença de Jesel, porque eles percebem que Jesel é inspirado naquele momento. Pedro era mais assim para um conselheirão, né? Aquela coisa de macho pai, né? Pelo menos eu entendo dessa forma, né? Aqui, ele diz aqui, ó, volta só. Quando quase todos os companheiros, a pretexto de não ferirem velhos princípios estabelecidos, deixavam de ampliar os comentários públicos para além das considerações agradáveis ao judaísmo que dominava. E ele diz que Estevão não. Os próprios discípulos surpreendiam-se à magia das suas profundas inspirações. Olha lá, alma temperada na forja, né, que é na oficina sublime do sofrimento. Sua pregação estava cheia de lágrimas e alegrias, de apelos e aspirações. Porque, gente, é diferente. Você imagina se eu maltratasse meu pai e eu maltratasse minha mãe? Meu pai já desencarnou. Se eu tivesse maltratado meu pai, como que eu iria abrir o evangelho para falar honra teu pai e tua mãe? Só se eu fosse uma psicopata. Eu poderia até falar, mas as palavras seriam mortas. Eu não ia convencer nem eu mesmo. Então, nós iríamos abordar o tema de uma forma intelectual. Seca, vazia, sem emoção. Então, na fala de Estevão aqui, ele, quando falava da dor, vibrava. Por quê? Porque ele sofreu.
Como ele diz aqui, alma temperada na oficina sublime do sofrimento. Sua pregação estava cheia de lágrimas e alegrias, de apelos e aspirações. Então havia uma empatia, havia uma vivência. E ele estava dizendo, olha, eu sofri, mas eu não perdi a esperança. Estou me retemperando com Cristo. Então a palavra dele era inflamada, era apaixonada. O sentimento Havia o sentimento falando. Havia o sentimento falando. É por isso que nós temos que passar por várias provações. Por isso a reencarnação. Como um dia eu poderei chegar e consolar alguém, ter essa empatia se eu nunca senti essa dor? Em poucos meses, seu nome era aureolado de uma veneração surpreendente. E, ao fim do dia, quando chegava as orações da noite, o moço de Corinto, ao lado de Pedro e João, falava das suas visões e das suas esperanças, cheio do espírito daquele mestre adorável, que através do seu evangelho lhe semeara no coração as estrelas abençoadas de um júbilo infinito, de uma alegria infinita. Conheceu Jesus pessoalmente? Não. Conheceu através dos pergaminhos, mas Jesus já estava nele. Só lembrou. Trabalho belíssimo. Gente, poucos meses. O que eu achei lindo nesse material é justamente isso. Era os discípulos terem se alegrado com a atitude de Gesiel. E jamais se sentirem ofendidos, porque Gesiel não conheceu Jesus, não era um discípulo. Como ele poderia chegar e já fazer todo esse sucesso, vamos dizer assim? Então, esse espírito de vaidade. Não havia isso. Não havia. Quando Emmanuel apresenta Saulo de Tarso, primeiro que a gente se apaixona, tu diz uau, 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 né? Você vai, um homem bonito, lindo, né? Ele vai descrevendo, mas aí você não entende muito. Quando você chega no final do livro, aí você entende por que Emmanuel fez questão de descrever toda a personalidade de Saulo de Tarso, que é para que fique bem claro a mudança que esse homem fez. É fantástico. Vamos lá? Estamos na velha Jerusalém, numa clara manhã do ano de 35, então um ano depois, primavera do ano de 35. Grife isso daí. Por quê? Porque a partir daqui, Emmanuel não dá mais data. Ele vai dizer 8 meses, 1 ano. E aí, por que é necessário essa anotação? Para eu saber o tempo que Paulo foi convertido, qual ano, quando que ele começou a escrever as primeiras cartas. Então, são informações muito importantes. Então, estamos na velha Jerusalém, numa clara manhã do ano de 35. No interior de sólido edifício, onde tudo transpira conforto e luxo da época, um homem ainda moço parece impaciente, à espera de alguém que se demora. Ao menor rumor da via pública, corre à janela, apressado, voltando a sentar-se a examinar papiros e pergaminhos, como quem se diverte matando o tempo. Chegando à cidade, depois de uma semana de viagem exaustiva, Sadoc aguardava o amigo Saulo para o abraço afetuoso de sua amizade de muitos anos. Dentro em breve, um carro minúsculo, semelhante às bigas romanas, já vê na cabeça a biga? Estacava a porta, tirada por 2 soberbos cavalos brancos. Então ele chegou numa BMW, numa Mercedes, daí para cima. Não era um cavalinho, eram 2 cavalos soberbos, árabes, brancos. Então você vê que o homem queria o quê? Impressionar, né? Esse era Saulo. Uma biga, gente, pequenininho, precisava de 2 cavalos, um resolvia. Mas ele quer o quê? Impressionar. Quer chegar fazendo barulho, né? Vocês entenderam? Hã? Ostentação pura. Saulo era ostentação pura. No minuto,
as nossas personagens se abraçavam efusivamente, transbordantes de alegria e juventude. O jovem Saulo apresentava toda a vivacidade de um homem solteiro. Ou seja, o homem casado já não tem tanta vivacidade assim. Bordejando seus 30 anos. Então, 29 anos no ano de 35. Anota isso. Na fisionomia cheia de virilidade e máscula beleza. Olha, mano. O homem não tinha cara de princesa. Era homem mesmo. Aquele carão, né? Na fisionomia cheia de virilidade e máscula beleza, os traços israelitas fixavam-se particularmente nos olhos profundos e percussientes. É o olhar agressivo, firme, próprio dos temperamentos apaixonados e indomáveis. Rico de agudeza, força e resolução. O olhar de Saulo. Então o homem chegava assim, 2 cavalos soberbos, numa bigazinha pequenininho. O olhar do homem você já tremia. Olha como ele se vestia. Ele era judeu, trajando a túnica do patriciato, ou seja, ele se vestia romano. Aquela sainha bonitinha, sabe? Uma coisinha fofinha, aquelas sandalinhas. Ele era judeu, mas se vestia como romano. Se vestia como romano. Trajando a túnica do patriciato. O patriciato era o povo top, tá? Era elite. Elite. Alta sociedade romana. Trajando a túnica do patriciato, falava de preferência o grego. Então o homem chega falando aqui inglês. Entendeu? Falava o grego. A que se afeiçoara na cidade natal. Qual era a cidade natal dele? Tarso. Que era grega. Paulo de Tarso, exatamente. Ao convívio de mestres bem amados. Trabalhado pelas escolas, olha lá, de Atenas e Alexandria. Só isso. Então ele era muito inteligente. Muito inteligente. Inteligente, bonito, rico e poderoso. Hã? Trajando. Era o próprio. E ele se sentia, ele carregava vaidade por isso. Ele era muito respeitado em Jerusalém. Ele era de Tarso, mas ele estudou nessas escolas de Atenas e Alexandria. Daí porque ele falava grego. Ele não foi para Atenas e Alexandria. É porque os mestres de Atenas e o mestre de Alexandria migraram para Tarso. Tarso era uma cidade universitária. Então os mestres eram de Atenas. Daí porque ele dizia, ele estudou nas escolas de Atenas. E Tarso era uma cidade grega. Olha lá, nota aí. Era uma cidade grega do Império Romano, entendeu? Era do Império. Por isso que ele tinha a cidadania romana, porque era Roma que administrava. Então as crianças nascidas a partir da administração romana passavam a ter a cidadania romana. Por isso é que nós vamos chamar que Saulo era um homem de 3 mundos: do mundo grego, do mundo romano e do mundo judaico. Entendeu? Ele era um homem de 3 mundos. Tem uma carta de Paulo escrita no grego primoroso. Então as pessoas acham que essa carta não é dele, porque está no grego primoroso. Por quê? Porque os teólogos não têm a informação de que Saulo de Tarso tinha o conhecimento da língua grega, porque ele estudou com mestres gregos. Ele era um nobre. Sim, era um nobre. Perguntas, comentários? Você esclareceu numa aula passada que aquela afirmação, olho por olho, dente por dente, não é lei de Moisés. Aí eu tentei me lembrar lá em casa do que realmente você esclareceu que eu não consegui me relembrar.
Lei de Hammurabi, Código de Hammurabi. Hammurabi era um rei mesopotâmico que ele conquistou a Céssia e outras várias tribos. E quando ele juntou essas tribos, elas não se entendiam, por isso ele criou o código. O código é do rei Hammurabi. Mesopotâmico. Esse código é estudado em direito, o Código de Hammurabi. São vários códigos. O olho por olho, dente por dente é 1, 2. Tudo ok? Ouvir a nossa música. Logo depois faremos a nossa prece. Foi bom, gente? Foi? Deu para aprender alguma coisinha? E o nosso sentimento, divino amigo, é de gratidão por essa oportunidade que o Senhor nos proporciona de estudarmos a obra Paulo e Estevão, de aprender com Gesiel, que nós possamos, Senhor da vida, começar a compreender que a vida na terra
não deve ser cultivada por facilidades. Que nós devemos entender que o verdadeiro cristão exige sempre de si o sacrifício, o esforço, porque esse foi o exemplo que o Senhor nos deu. Muito obrigado, divino amigo, amor de nossa vida, por esse encontro que realizamos em Teu nome. Que nós possamos permanecer contigo através do nosso pensamento, através do nosso olhar, das nossas palavras e do nosso abraço. Muito obrigada, amor querido, e muito obrigado a todos vocês, amigos espirituais.